A gente vai falar um pouco disso, né? A apresentação já fizemos sobre de Quaresma, a Semana Santa, dia por dia, né? Quais são os conteúdos que nós vimos nas nossas igrejas, nos nossos centros, nos nossos, enfim, encontros. Até as pessoas muitas vezes promovem encontros em casas, né? Assim como são algumas novenas, algumas orações no lar, algumas visitas, né, dos seus líderes espirituais. O que fica na verdade, pessoal, é que eu, Mário, particularmente, Mário, e minha esposa, nós refletimos muito sempre em ciclos, né, anuais. E a mim, eu torno o meu ciclo anual espiritual, eu trago para a minha vida as avaliações daquilo que eu vivi, como eu reagi, o que eu senti, as diferenças em momentos que nós reagimos, que não tem jeito, somos todos pecadores, somos da carne, né? Em que eu reagi como o Mário, simplesmente, e quando eu reagi com uma oração, com uma reflexão, colocando nas mãos de Deus, através de Jesus, do Espírito Santo, qual foi o resultado, né? O quanto você evolui e quanto você sofre fazendo as coisas de maneiras diferentes, entende? Então, muito se ouve e em algumas vezes nós vamos nesses momentos de encontros, né? Porque cada dia é um momento, é um sentimento, né? A Sexta-feira Santa é um momento em que você vê nos olhos das pessoas, os olhares, a forma de sentar, a expressão da pessoa, né? Que ela tá com aquele sentimento de sofrimento, porque representa realmente um momento para o cristão, um momento, dependendo da pessoa como que ela leva isso para si, de dor, né? Eu levo de uma outra forma, né? Eu levo de uma outra forma, eu levo um momento de alegria na minha vida, porque Jesus, né, ele foi e morreu na cruz cumprindo uma missão para carregar os nossos pecados. Existem várias frentes de estudos acadêmicas, alguns pastores, são teologias, cristologias, e é muito difícil para nós que temos uma visão espiritual, porém um conhecimento técnico raso, né, próximo aos nossos grandes pregadores por aí, que podem nos ajudar e trazer para a gente como viver isso. Então, assim, se dentro do mundo acadêmico, do mundo de pastores, de padres, seja o que nós chamarmos, com todos os estudos, evidências, né? Hoje muito forte tem a arqueologia bíblica, hoje tem muito forte também a escatologia, que estuda muito a parte do Apocalipse, e qualquer evento que acontece no mundo, eles vão lá ver os impactos futuros, o que vai acontecer. Mas para nós que estamos nas fileiras ouvindo os nossos líderes espirituais, na verdade o grande entendimento, claro que eles vão passar todas essas técnicas, esses estudos e experiências para a gente entender tecnicamente, mas para nós o que vale é o como nós vamos mudar a nossa vida. E lógico que depende muito da sua aceitação, da sua entrega, da sua fé, de como você promove isso, né? Porque de nada adianta ficar sem comer carne, ficar sem isso, sem aquilo, aquela vigília toda, e você daquele momento em que você acorda, no caso nesse ano ainda tivemos um feriado de 21 de abril, em que nós ainda tivemos mais um tempo para refletir. O que você vai fazer daqui para frente? Não é eu cumprir, né? Eu não penso desta forma. Eu gostaria que vocês se manifestassem mesmo, né? Coloquem aí. Aqui não é colocado através de plataforma nenhuma que você tem que pagar para comentar, não. Você pode comentar. O comentário aqui é livre, é gratuito, tá? Em qualquer uma das plataformas que você vê. Como você muda a sua vida? Como você reflete? O que você vê? O que você traz para a sua vida desses momentos? Entendem? Isso é muito importante para nós. Porque basicamente uma diferença entre uma atuação e um compromisso de vida, tá?
E vai ficar aqui também uma palavra novamente que eu venho falando nos nossos perfis, na plataforma, no YouTube. Agora a gente vai mudar um pouquinho, vai ter mais canais para chegar até você. Eu venho falando desde o início, né? Grandes líderes espirituais preocupados que troque-se a arte pela Bíblia, a Bíblia pela arte, seja como você colocar aí a sequência, porque o advento de Chosen, ele explodiu. Ele explodiu de uma tal maneira que ele trouxe com pessoas que são artistas, já falamos disso, tem seu dom, né? Fez um trabalho através de um diretor, de um roteirista, né? De toda uma situação estudada com alguns consultores, mostrando de uma maneira a qual lhes era imposto a trabalho, a ganho, a vida de Jesus, né? Dos seus apóstolos, seus discípulos, como quiser chamar. Então, esses caras estudaram teologia, cristologia, escatologia, eles são de alguma dissidência, né? De alguma academia, são teólogos? Não. Não. Né? As pessoas que estão assistindo, que estão vendo, hoje eles têm até aplicativo de oração, né? Foi muito bem feito, muito bem dirigido. O ator se saiu muito bem. Inclusive, só vê entrevistas que as pessoas perguntam, né, para ele, confundem, ele fala, não sou Jesus, né? Mas estão fazendo orações, tem aplicativos, as pessoas procurando, pessoas se convertendo. É isso. Não é o que você traz de técnica. Não é o que nós fazemos de ritos. Não é explicar o que aconteceu, por que aconteceu. É como usa de uma maneira na nossa vida toda essa história maravilhosa de Jesus, de Deus, enquanto sua preocupação conosco, para a gente ter uma vida melhor, né? Então é isso, o recado hoje é isso. Prestem muita atenção, procurem, busquem, reflitam, usem todos esses momentos, estudos, palavras, bate-papo, para conversar aqui, ó. Coloca aqui, nós vamos atrás de um líder, vamos entender o seu problema, né? Agora nós vamos começar também fazer orações para os nossos amigos que aqui nos canais, aqui nos perfis, nem todos têm muitas vezes coragem, né? Se sentem envergonhados de falar e expor alguma situação, mas falam direto pra gente, ok? E nós vamos colocar aqui orações até noturnas, tem alguns dias 3h15 da manhã, exatamente 3h15 da manhã. Eu preciso acordar para orar porque eu acordo, perco o sono. Eu tomo muito cuidado que mexer nas coisas aqui pode acordar minha esposa, ela tem os seus horários também, eu também tenho o meu trabalho, mas eu vou acordar para orar e vou ligar a câmera e vou deixar essa oração. Porque muito de nós temos uma vida necessitada de companhia, de reflexão, de adoração, de oração a Deus, a fim de mudar. E não a fim de apenas conhecer tecnicamente a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, suas histórias, né, as comprovações, que é comprovação disso, daquilo, porque foi isso, foi aquilo. Não. Como nós usamos isso para a nossa vida? De novo, líderes espirituais, quem estiver vendo esse vídeo, nós precisamos disso. Estamos nas fileiras aqui embaixo. Amigos, quem vê esse vídeo e se encontrar em algumas dessas situações, mande pra gente o vídeo, a gente posta, coloque sua situação, muitas vezes uma depressão, um problema sério, casamento com filho, filho com pai, né, opressões da vida, julgamentos. Vamos buscar com as pessoas que estão preparadas para nos trazer como utilizar toda essa grandiosidade sem limites da onipotência, onisciência e onipresença do nosso Pai, de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Um beijo no coração de todos e espero realmente que todos esses momentos entre Quaresma, Sexta-feira Santa, sábado e domingo de Páscoa, você tenha refletido e tenha puxado que seja uma palavra que vai mudar a sua vida. Um grande beijo no coração de vocês.